abraça-me. Sinto o toque e o abraço do Senhor. Abraça-me. Muitas vezes temos que nos entregar ao abraço dele como crianças. Abraça-me. Como crianças, nos deitar no colo do Senhor e sentir o seu carinho, com os teus braços de amor. seu amor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Queremos sentir o teu abraço doce, Senhor. Abraça-me. Encostar a nossa cabeça no teu colo, Pai. Sentir a tua mão amorosa. Abraça-me. Com os teus braços. Com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Boa noite, amados, a paz do Senhor. Amém. É com muita alegria, né, que hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho, pode sentar, para compartilhar um pouquinho do que Deus tem para nós, né, para compartilhar um pouquinho desse amor, dessa palavra, né, que ela é uma palavra revelada, essa palavra que fala aos nossos corações, essa palavra que nos enche, que nos preenche. E hoje, o texto bíblico da mensagem está em Mateus, coloca aí, Rafaelzinho, Mateus 18, do 1 ao 4. Diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Se a gente observar esse texto, ele vai nos mostrar, primeiramente, um diálogo de gente grande, pequena. Então, ele vai nos mostrar um diálogo de gente que era grande, mas que era pequena. Né? Esse texto, Jesus queria mostrar não só quem era o maior no reino dos céus. Jesus queria mostrar quão pequenos nós podemos ser, a tal ponto de Jesus advertir, né, mostrando no reino dele quem era o maior. Então, hoje em dia nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas, onde o mundo faz com que nos tornemos o melhor. Nós temos que ser o primeiro, nós temos que ser o melhor, nós temos que ser o maior, nós temos que ser o principal, né? Se você observar, nós corremos para ter o nosso diploma de honra, a nossa medalha de ouro, o nosso troféu de primeiro lugar. Então o mundo nos conduz a isso, a nos tornarmos o primeiro em tudo, né? E muitas vezes nós temos que ele nos força a fazer isso. Então, se nós aprendemos isso, e às vezes nós passamos até para as pessoas que estão do nosso lado, né, as nossas crianças. Se você deseja ser médico, né, Felipe, você tem que ser o melhor. Se você deseja ser um professor, você tem que ser o melhor. Se você deseja ser um engenheiro, você tem que ser o mais destacado de todos, né? Se você quer uma casa, sua casa tem que ser melhor. Se você quer um carro, seu carro tem que ser melhor. Se você quer um sapato, uma roupa, tudo tem que ser melhor, né? E isso não tá errado em você querer o melhor, né? Mas Deus nos ensina, essa palavra nos ensina, nos mostra que essa questão dos discípulos terem perguntado quem é o maior do reino dos céus, Jesus quer nos mostrar que os discípulos eram como nós. Ele queria mostrar que os discípulos, eles pensavam como nós,
né? Querendo sempre ser o melhor, querendo saber quem ia ser o principal, querendo saber quem ia ser o primeiro. E lá no capítulo, no versículo 4, ele diz: portanto, na minha Bíblia tem: quem se faz humilde, né? E como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Eu peguei outra versão que diz: se alguém quiser ser o maior no reino dos céus, terá que aprender a ser como esta criança. Então, esse capítulo, ele nos mostra o quão pequenos os discípulos eram. Por isso que eu falei, né? Uma conversa de gente grande e pequena. Eles eram pequenos a tal ponto de pensar, perguntar a Jesus quem seria o maior. Antes, lá no capítulo de Mateus 17, no capítulo de Mateus 17, ele fala sobre a transfiguração de Jesus. Antes, Jesus chamou alguns discípulos para subir no monte com ele. Jesus chamou para estar lá. E quando chegou lá, né, houve a transfiguração de Jesus. Jesus apareceu, né, Jesus teve a sua face brilhante, brilhou como o sol, as suas vestes como a luz, brancas, reluzentes. Então, Jesus mostrou a sua glória. Deixa eu botar aqui. E naquele momento, né, quando isso aconteceu, Pedro, para variar, ele tinha que dar uma bola fora. Pedro, ele disse assim, Jesus, lá no capítulo 4, 17, versículo 4, diz assim: Senhor, ele disse, é bom estarmos aqui. E ele ainda diz mais: se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele ainda era atrevido e queria ficar lá de todo jeito. Jesus levou para o monte. E Pedro, pelo que ele diz aqui, ele queria ficar lá. Pedro não queria descer. Mas Jesus, logo em seguida, ele diz: Pedro, vamos descer. Ele diz a todos, né? Mas ele deu a entender que disse: Pedro, nós temos que descer. E muitas vezes, em outras palavras, eu acredito que Jesus estava querendo dizer, como se dissesse assim: Pedro, nós vamos descer, Pedro. No lugar do monte é muito fácil a gente ser espiritual. No lugar do monte é muito fácil a gente conservar a nossa espiritualidade. Mas difícil é a gente mostrar a nossa espiritualidade, a nossa vivência no cotidiano, no dia a dia. Isso aí sim é difícil. E aí, essa história, né, do Mateus 17, eles nos mostra como era difícil a gente viver esse cotidiano, essa espiritualidade. E como é mais fácil a gente viver no monte. Tudo é mais fácil. Quando a gente desce para o dia a dia, tudo se torna mais difícil. E no versículo, logo em seguida, né, eles tiveram que descer. E aí no versículo 14, eles passaram por uma situação, desceram do monte, passaram por uma situação onde eles tiveram que passar pela multidão e um homem se aproxima de Jesus. E ele mostra, né, ele fala sobre o filho dele, o que estava endemoniado, o menino que estava endemoniado. E ele diz: Jesus, os seus discípulos estiveram lá e não conseguiram expulsar os demônios do meu filho. E aí Jesus diz assim, no versículo 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Então, eles tiveram a oportunidade de expulsar aqueles demônios, né? Por quê? Eles vieram de um lugar maravilhoso. Era tanto que Pedro expressa: Senhor, aqui é muito bom. Então, eu entendi que Pedro não queria descer. Era melhor estar lá no monte, né? E eles tinham acabado de viver uma experiência maravilhosa, uma experiência profunda naquele monte. Como eu queria eu estar lá naquele monte, né? Mas parece que eles não entenderam. Não entenderam por quê? Porque na primeira situação que passaram, onde vinha uma criança endemoniada, eles não conseguiram fazer nada. Eles não conseguiram dar jeito. E aí, Jesus diz, né, nos mostra nisso aí, que na nossa vida, isso acontece conosco. A primeira situação, a gente está lá no monte, super espiritual. E quando a gente desce para o dia a dia, vai para o cotidiano, vai para a nossa vida, né, o que é que acontece? Na primeira circunstância, no primeiro obstáculo, a gente corre, esmurece, cai. Né? A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o que fazer. Por que no monte é tão fácil? Por que no nosso dia a dia é tão difícil?
Então, deveríamos levar essa espiritualidade de Jesus para o nosso dia a dia. E aí, né, para completar, os discípulos ainda perguntam. Não conseguiram expulsar os demônios e os discípulos perguntam. Jesus, lá no 19, por que não conseguimos expulsá-los? E Jesus logo em seguida dá na lata deles, porque a fé de vocês é pequena. Né? E logo em seguida ele diz, essa casta ou essa espécie de demônio só sai à base de jejum e oração. Aí nós, né, eu tento entender como o quê? Agora sim, agora eles aprenderam, agora eles estão prontos, passaram por essa situação, né? Passaram por essa situação do dia a dia que não conseguiram resolver, agora eles entenderam, aprenderam com Jesus e agora vão fazer tudo certinho. E aí, logo em seguida, né, no capítulo 18, eles ainda fazem a brilhante pergunta, só que não, né? Solta uma pérola, quem é o maior do reino dos céus? E a Bíblia, ela nos deixa claro que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, conhecer e prosseguir, eu entendo como continuidade. Você não conhece e para, você conhece e prossegue. Prossegue é uma coisa caminhada, é indo, é indo, é indo. Né? Então, ninguém está pronto. Eu entendi assim, que Deus, aconteceu isso, aconteceu e os discípulos estariam prontos. Agora eles aprenderam. Mas não, logo em seguida eles surgiram com a pergunta brilhante. Quem é o maior do reino dos céus? Isso mostra que a gente não está pronto. Quem acha que está pronto, ele está pronto para cair. Porque o que se acha que está pronto, ele está pronto para cair. E se a gente não está pronto, a gente tem que se ligar. A gente tem que estar ligado nessa terra. E aí lá em Mateus 18, quando Jesus fala da criança, eu comparo a criança, a gente sempre escuta falar, né? A gente escuta falar e nós achamos que o que é uma característica de uma criança? Pureza, inocência, sinceridade. A gente vê tudo isso numa criança, não é verdade? Mas quem disse que essas qualidades é só para a criança? Eu sei que a gente vive num mundo cruel, a gente vive num mundo difícil, mas essas qualidades são para adultos também. Quando eu vejo esse texto, eu não vejo Jesus falar dessas qualidades. Eu não vejo Jesus falar só de pureza, só da sinceridade, né? Só da inocência. Jesus, ele nos leva, nos mostra, nesse capítulo, quando os discípulos perguntam quem é o maior, Jesus logo em seguida, né, no 4 ele diz, vou ler nessa versão aqui. Se você quer tudo isso, né, essa pureza, se você quer essa vida, você tem que aprender a se tornar uma criança. Quando Jesus fala isso, eu penso o seguinte, eu penso que não existe ninguém mais indefeso, pelo menos eu não conheço, mais indefeso do que uma pessoa recém-nascida. Não existe uma pessoa mais indefesa do que um recém-nascido. Imagina aqui, a gente tem a mais novinha da nossa igreja, Estezinha, né, a filha de José e Marcela. Estezinha indefesa. A gente foi visitar e a gente viu uma coisinha pequenininha, meu Deus. Não sabe nem comer direito ainda. Então, o ser humano, você nota que uma criança ela é indefesa. Imagine a cena, me jogam dentro do deserto Saara, mas me jogam com mochila, com água, mantimentos, comida, uma arma para eu me defender e cobertor para eu passar. Eu posso até chegar a morrer, mas a minha probabilidade de sair dali e sobreviver é maior do que se eu pegar essa mesma mochila, esses mesmos artefatos e entregar a Esté sozinha num deserto. Qual é a chance de Esté sobreviver? 0. Provavelmente Esté morreria. Né? Então, eu comparo isso. O que é que mostra com esse exemplo? Que uma criança ela é dependente. Né? Uma criança ela é indefesa, ela é incapaz. Você vê nesse momento a indefesa, que ela não tem defesa, que ela é incapaz, que ela é dependente. A mãezinha, quando uma criança nasce, ela precisa da mãe para tudo. Ela precisa da mãe para comer, ela precisa da mãe para se vestir, ela precisa da mãe ou do pai para ensinar a andar, ela precisa para ensinar a falar. Então, ela é dependente. E é essa característica que Jesus, nessa palavra, quer nos mostrar.
Né? Quando ele diz assim, você tem que se tornar como uma criança, ele está falando na questão da dependência. Nós temos que ser dependentes, nós temos que ser indefesos, nós temos que ser incapazes e reconhecer a necessidade que nós temos de Deus na nossa vida. Né? Isso é o que nós temos, que é o que Jesus quer nos mostrar nessa palavra. Né? É a dependência de Deus. Nós queremos ser dependentes. E como é difícil nós sermos dependentes. Porque quando a gente é adulto, que começa a andar com nossas próprias pernas, nós queremos empinar o nariz e fazer o que a gente quer, né? E Deus nos mostra isso. Quando ele compara uma criança, ele está querendo falar da dependência dele. A partir do momento que nós formos dependentes de Deus, né, as coisas começam a funcionar na nossa vida. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Nessa questão da dependência de Deus, que nós possamos ter um coração dependente, que nós possamos ter um coração que seja preenchido por Deus, porque só Jesus é que pode preencher esse vazio que o ser humano tem. Só Jesus é que pode preencher esse vácuo que o mundo não preenche, que as pessoas não preenchem, que a igreja não preenche. É só Jesus. As demais coisas serão só consequências, serão só, né, ajuda para nós. Serão só nossos acessórios. Mas não Deus, ninguém substitui. Então, que nós possamos hoje gerar esse coração dependente dele. Uma mensagem tão linda quando a gente pensou no Dia das Crianças, Deus trouxe ao nosso coração como nós temos necessidade de sermos como crianças. E ainda no mesmo texto que Daniela leu, no capítulo 18 de Mateus, no versículo 3, e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo aqui aos discípulos nesse texto. Ele estava dizendo, se vocês não evoluírem tanto ao ponto de se tornarem como crianças, nem no céu vocês vão chegar. Por que vocês estão brigando? Quem vai ser o maior? Se vocês ainda nem se garantiram lá no céu, vocês estão com essa discussão tão boba. E Jesus traz esse pensamento aos discípulos e depois ele diz o seguinte, portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse sim é o maior no reino dos céus. Quando eu comecei a ler isso, eu disse, poxa vida, o que é que Deus estava dizendo aos discípulos, aqueles que estavam com ele andando? O que é que Deus está dizendo a nós nessa noite? Nós estamos aqui na igreja, talvez nós estejamos há muito tempo na igreja, talvez nós estejamos muito tempo entre os irmãos, seguindo a Jesus, mas Jesus disse, olha, se vocês não evoluírem ao ponto de ser como crianças, nem para o céu vocês vão. E se a gente parar para pensar, quais são as características da criança? Que Jesus disse que nós teríamos que ser como elas. E o primeiro ponto é o que Daniela falou. Nós precisamos ser inteiramente dependentes de Deus. Depender dele para tudo. Ter esse entendimento, eu não sou nada se a suficiência de Deus não estiver dentro de mim. Eu não posso fazer nada se a graça e a misericórdia de Deus não estiverem me motivando a fazer. Eu quero citar algumas características de uma criança que nós podemos ver que nós precisamos ter. Porque o mundo tem nos roubado, o mundo tem nos tirado da realidade que Deus quer para nós. E uma das primeiras características que nós podemos ver em uma criança é que toda criança é perfeitamente ensinável. Toda criança é ensinável. Você não chega para um bebezinho e começa a falar a ele e ele, já sei falar. Não precisa me dizer nada, já sei. Aquele é papai, aquele é mamãe, ali é o ventilador, aqui é o violão. Vocês já viram uma criança fazer isso? Não. Uma criança é ensinável. Ela sabe que ela não sabe, ou então ela não sabe que ela não sabe, mas ela sabe que precisa aprender. E os pais começam a dizer, papá, vovô, né, Ricardo? Vovô. E aí ela começa a pronunciar, vovô. Uma criança é perfeitamente ensinável. E às vezes nós entramos na igreja, recebemos Jesus, mas nós não queremos nos tornar como crianças nessa característica de ser ensináveis. Nós precisamos rever esse conceito em nós. Nós precisamos, às vezes, abrir mão de tantas coisas que nós trouxemos, de tantas coisas que nós somos, que nós conquistamos,
e dizer, poxa, agora eu estou em uma nova condição. Eu nasci de novo. Eu preciso aprender novas coisas. Eu preciso aprender a viver uma vida espiritual. Porque nós estávamos mortos, mas Deus nos convidou para a vida. E quando Ele nos convidou para a vida, Ele criou bebezinhos. Talvez aqui tem homens grandes, Eduardo, que está há pouco tempo entre nós, Marcelo. Bebezinhos. E bebezinho tem que ser ensinável. E quando cresce, continua tendo que ser ensinável. Talvez nós estejamos muito tempo já dentro da igreja, mas continuamos bebezinhos. E por que bebezinhos? Porque nós não aprendemos a aprender. Então esse é o primeiro ponto que Deus quer tocar no seu coração essa noite. O quanto você é ensinável, o quanto você está pronto a aprender ou reaprender sobre as coisas espirituais. E o segundo ponto, uma criança totalmente despreocupada no sentido de passado e de futuro. Ninguém vê uma criança dizendo, pai, eu estou preocupado com o meu passado, eu cometi alguns pecados. Imagina Sofia dizendo a Ricardinho, né? Ô papai, eu tenho alguns pecados, abri algumas ilegalidades aí na minha vida, dá para o senhor me ajudar? Não existe isso. Criança está desprendida do passado e criança também está desprendida do futuro. Quem aqui tem filho novo ou quem já tem filho velho, mas um dia foi novo, jamais o seu filho de 3 anos disse, papai, estou preocupado com o meu futuro. Onde será que eu vou trabalhar? Será que eu vou ter uma casa bonita? Será que meus filhos serão bonitos? Será que eu vou ganhar muito dinheiro? Quem já viu uma criança fazendo isso? Ninguém, né? Ninguém viu uma criança fazendo isso. Então uma criança, ela está despreocupada do que passou. E ela está despreocupada do futuro, porque ela vive o dia de hoje. E é isso que a Bíblia nos ensina. Ela diz que nós não devemos ficar preocupados por coisa alguma. E também nos diz que as coisas que passaram, ficaram para trás. Então, uma criança está desligada disso. Por isso ela consegue viver em paz, em tranquilidade. Então, o que Deus traz ao nosso coração com isso? Quanto dos nossos problemas hoje estão ligados ao passado e ao futuro? O que passou nós não podemos mais fazer, não podemos mais mexer. O que vai chegar nós não podemos ainda resolver nada hoje. E às vezes os nossos problemas do presente, nós estamos ansiosos, nós estamos estressados, nós estamos tristes, porque algo vai acontecer ou porque algo aconteceu. E Deus nos chama a ver e olhar para as crianças, dizer, seja como ela, viva o dia de hoje, porque amanhã eu já provi para você. Amanhã eu já tenho preparado para você. Se você apenas confiar na minha palavra, se você apenas aprender a descansar como uma criancinha, que uma criancinha não está preocupada se amanhã vai ter jantar, ela come o que tem hoje para ela. Você dá uma pipoquinha para ela, ela come e não fica preocupada se amanhã vai ter outra pipoquinha. E nós, adultos que sabemos tantas coisas, estamos preocupados com o dia de amanhã. E Deus está nos convidando a descansar e a despregar do passado e do futuro como uma criancinha. Outra característica das crianças, elas não guardam mágoas. Olha que maravilha. Quem já viu uma criança há uma semana intrigada da outra? Ou só 10 minutos depois de uma briguinha? As crianças não guardam mágoas. Você vê elas brigam, bate e chora. Mamãe bateu em mim, blá, blá, blá. Fica ali, passa raiva, elas já voltam a brincar. Já voltam a se comunicar. Voltam a se abraçar. E às vezes nós adultos tão inteligentes, que queremos ensinar as nossas crianças, tiramos 0 nesse quesito. Ficamos magoados, ficamos entristecidos, temos razões. Eu tenho razão para não gostar dessa pessoa. E Jesus disse, se você não se tornar como uma criança, você nem sequer vai chegar lá no céu. Então temos que analisar, poxa vida, o quanto eu tenho parecido com as crianças no sentido de perdoar, no sentido de amar, no sentido de não deixar o meu coração se encher de mágoa, se encher de rancores. A criança não tem orgulho. Não estou falando de criança que já foi moldada por pessoas, não. Estou falando de criança inocente, que é isso que Deus está falando. Criança não tem orgulho. Quem já viu você dar uma balinha à criança? Toma, meu filho. Não. Não quero. Só quero se for toff. Essa Big é barata, eu não quero. Quem já viu isso? A criança jamais vai impor. Não quero isso, não quero aquilo. Jamais. E Deus nos convida a ver, poxa vida, como você tem tratado as coisas que Deus te dá? Como você tem tratado as coisas que Deus fez chegar à tua mão? Você tem agradecido, você tem pegado e dito obrigado, Senhor.
Ou você tem dito, não, eu prefiro melhor. Eu mereço melhor. Pelo meu currículo, Pai, eu podia ter coisas melhores. E às vezes nós somos orgulhosos diante de Deus. Deus quer falar conosco, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos tratar, Deus quer nos confrontar. E a gente está cheio de bico, achando que somos alguma coisa, achando que podemos, que sabemos alguma coisa. E o nosso orgulho impede tantas vezes a bênção de Deus chegar nas nossas vidas. E o nosso orgulho às vezes impede a graça de Deus. Nós nos excluímos da graça de Deus, como Claudinha falou no último domingo. Porque nós somos orgulhosos, porque nós não queremos reconhecer a nossa necessidade de Deus, a nossa dependência de Deus. Então, analise quanto de orgulho tem parado a obra de Deus na sua vida. Quanto de orgulho tem impedido de Deus te abençoar, de Deus te fazer crescer, de Deus te prosperar, de Deus te colocar num degrau mais alto. Ou simplesmente de Deus fazer, está na hora de você entrar no ministério. Porque tem tanta gente capacitada, tem tanta gente com dons, mas parados, porque não querem largar o orgulho. Ah, não, eu tenho capacidade para pregar, mas não quer começar lá na fora, dizendo sejam bem-vindos, como as crianças fizeram hoje. Às vezes o nosso orgulho nos impede de traçar o caminho que Deus preparou para nós. Então não importa quão capaz você seja, quantas coisas você pode conquistar, quantas coisas você pode fazer para Deus. Não importa a sua capacidade. Deus te convida hoje a uma posição de humildade. Tem uma frase que o pastor Uchoa fala que eu gosto demais. Ele diz, onde eu vejo gente orgulhosa, eu vou para o outro lado. Porque Deus diz que aos soberbos, aos orgulhosos, Ele resiste. Onde existe orgulho, inexiste Deus. Onde existe humildade, ali está a bênção de Deus. Então, o orgulho está afastando Deus de nossas vidas. O orgulho está afastando a bênção de Deus de chegar até nós. Então, sejamos como crianças, livres de todo orgulho. Uma criança não gosta de ver o mal dos outros. Quem já viu um monte de criança brincando, aí uma cai, chora, vai Toninho, mamãe, vem cá, olha, caiu, machucou, dodói, vai ajudar. As crianças jamais se alegram em ver outra criança sofrendo, em ver outra pessoa triste, em ver outra pessoa amargurada, em ver outra pessoa machucada. E às vezes nós, adultos, que queremos ensinar as nossas crianças, estamos nos alegrando, ou pelo menos estamos neutros. Ah, não. Tem um amigo meu de trabalho que dizia, eu não desejo mal ao meu chefe, não. Mas se vir, essa era a frase dele. Mas veja só, como coisas pequenas nos atrapalham, como coisas pequenas tomam conta do nosso coração, ao ponto de a gente às vezes se alegrar com o mal dos outros, ou com o insucesso dos outros. E esse é um desafio tão grande para as nossas vidas, principalmente porque muitos de nós viemos de outras igrejas. E às vezes a gente chega aqui, quer que seja bênção, vê o louvor, vê a ministração, vê a igreja crescendo, aí fica querendo saber, como será que está lá? Tomara que não esteja bem. Para provar que o errado era eles, não era eu. Isso é o que nós temos que olhar no nosso coração. Porque se existe esse pensamento, nós temos que jogar ele fora em nome de Jesus. Pelo contrário, nós temos que nos alegrar quando os outros prosperam. Mesmo que nós não estejamos inseridos nele, nós temos que nos alegrar, nós temos que orar, nós temos que abençoar. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se você saiu de qualquer igreja, ore mesmo para que prospere, para que abençoe. Talvez até o pastor de lá de glória a Deus que Ricardinho saiu daqui. Glória a Deus, Solange, Tiago, Davi, Daniel. Glória. Talvez eles estejam lá glorificando em você. Não serve, errado. Olha só os defeitos. Não. Nós não fomos chamados para apontar defeito de ninguém. Se você saiu, se você teve uma direção de Deus, glória a Deus, seja bem-vindo, você vai ser bênção aqui, mas abençoe do lugar onde você saiu. É impossível você passar muito tempo em igreja e não ser abençoado e não aprender nada. Então, muito do que você é hoje, você deve aos ministérios que você já passou. Então, abençoe e proclame, profetize e diga, eu quero que essa igreja seja abençoada, que ela prospere, que ela seja até maior do que a nossa. Glória a Deus, não tem nada de errado pensar nisso. Pense sempre o bem, porque é aquilo que os discípulos estavam realmente discutindo antes de Deus repreendê-los. Quem vai ser o melhor? Qual é a igreja mais poderosa? Qual é a igreja com mais unção? Quem ganha mais membros? Quem trata mais em amor? E a gente vai colocando um monte de aspectos. E aí Deus diz, quer ser o maior?
seja o menor. Quer ser exaltado? Se humilhe. Quer crescer? Abençoe os outros, faça os outros crescer. É assim que Deus promove bênção. Aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, faça outros alcançarem primeiro do que você. E pode ter certeza que a bênção de Deus vai repousar sobre a sua vida. Porque a bênção de Deus é algo que nos segue. Nós não temos que estar brigando para ser abençoados. Nós temos que apenas viver a palavra de Deus. Porque quando nós vivemos a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor vão nos acompanhando, onde quer que nós estejamos. Amém? Então, se você entra aqui com esse coração, pode ter certeza que você vem trazendo bênção para nós. Uma criança é pura e uma criança é inocente. E aí está o ponto. O mundo, as riquezas, os prazeres e tantas coisas têm nos roubado a pureza. Tem nos roubado essa inocência. Por isso, muitas vezes, nós nem sequer conseguimos entender e receber a palavra de Deus nos nossos corações. Porque a nossa pureza e a nossa inocência foram roubadas por tantas coisas das nossas vidas, por tantas coisas que nós passamos, por tantas coisas que nós vivenciamos, por tantas coisas que nós abrimos mão da santidade, nós entramos em pecados, nós abrimos ilegalidades. E tudo isso vai criando dentro de nós uma casta, uma dureza no nosso coração. E às vezes nós nos pegamos impuros, com pensamentos impuros, com desejos impuros. Eu não digo impuro só na área de sexualidade, não. Eu digo em todas as áreas. Quando a gente analisa o que nós temos pensado, isso é uma coisa que nós devemos pensar sempre. Nós devemos pensar sempre sobre o que nós estamos pensando. O que tem habitado os nossos pensamentos quando você acorda, quando você vai dormir, quando você está lavando os pratos, quando você está viajando. O que é que habita os seus pensamentos? Isso vai mostrar muito de quanta pureza ainda existe dentro de você. De quanto de Deus existe dentro de você, de quanto do mundo existe dentro de você. Então você precisa constantemente analisar os seus pensamentos. Porque os pensamentos mostram o que existe dentro de nós. E os pensamentos são o primeiro passo para as atitudes. Então, se você não aprende a controlar os seus pensamentos e o que passa e o que habita na sua mente, você não vai conseguir controlar a sua língua, você não vai conseguir controlar o seu olhar, o seu falar, o seu agir, o seu fazer. Se você não controla o que habita aqui, você não controla mais nada. Então, comece a analisar, Pai, quanto de pureza existe dentro de mim. Mostra mesmo, como Davi pediu, Senhor, revela-me o que existe dentro de mim, sonda o meu coração. E quando Davi pedia isso, era justamente para que Deus pudesse mostrar a ele qual era a situação em que ele estava. E aí nós precisamos retroceder, ou crescer, como Jesus disse, cresçam a ponto de ser como crianças, restaurando e buscando de volta essa pureza que nos foi roubada. E a santidade está diretamente ligada com a pureza. Por isso que Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Ele está dizendo, sejam puros porque eu sou puro. E o pecado tem tentado constantemente manchar as nossas vestes, atrapalhar e parar o agir de Deus nas nossas vidas. Mas Ele nos convida a ser como crianças, inocentes, puras. E eu creio que aquele que começou uma boa obra na nossa vida, Ele vai continuar. Amém? Por isso que Ele tem trazido tantas palavras assim nesses aspectos, às vezes confrontando a gente, mas para que a gente possa perceber qual é a nossa realidade. E acima de tudo, para que nós possamos dar passos adiante. Amém? Outra coisa linda de uma criança, ela ama o seu pai só porque ele é pai. Uma criança ama o seu pai, ela nasce, nem sabe de nada, mas ela já abraça sua mãe, já quer o colo da mãe, já quer a proteção da mãe. Ela vai apresentada a seu pai e ama o pai dela. Nasce, vai crescendo, papai, se sente segura ao lado do pai dela. E como é lindo a gente ver o desenvolvimento de uma criança, como ela é apegada e como ela tem perfeita confiança nos seus pais, como ela ama os seus pais. E a gente vê como às vezes a nossa confiança e a nossa fé em Deus tem sido baseada no que Ele pode fazer por nós, no que Ele pode dar, no que Ele pode proporcionar. E se a gente parar para pensar, poxa, por que a gente tem vindo à igreja?
Ah, porque eu estava muito mal. Ah, porque o meu casamento não está bem. Porque meu filho está rebelde. Porque o meu filho está nas drogas. Porque eu preciso salvar minha família. Porque eu preciso ser transformado. E se a gente parar para pensar, os objetivos que nós chegamos até aqui não importam muito para Deus. Porque Ele diz, venham mesmo, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham, venham, eu vou aliviar vocês. Mas depois que nós conhecemos esse amor, nós temos que iniciar também uma transformação na nossa maneira de se relacionar com o nosso Deus. A gente tem que sair desse ponto de amar e querer Ele só porque Ele está fazendo algo em nós e para nós. Mas nós precisamos amá-lo e entender que Ele é o nosso Pai. Independente do que Ele faça por nós, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é amor, Ele é poder. E é por isso que nós devemos amá-lo. Porque Ele nos amou. É por isso que nós devemos amá-lo. E nós devemos buscá-lo incessantemente, só pelo prazer de ser parecidos com Ele. Só pelo prazer de ser transformados à sua imagem e semelhança. Esse tem que ser o nosso maior desejo. Se a sua busca a Deus está limitada, porque você precisa de coisas, você precisa voltar e ser como uma criança. De desejar a sua mãe, de desejar o colo do seu pai, só porque Ele é o seu pai. Amém? Você entende isso? Recebe isso no teu coração. E por fim, uma criança acredita incondicionalmente no seu pai. Não importa o que o seu pai diga a ela, a criança acredita. Se você diz, olha, papai hoje vai trazer chiclete para você, a criança não tem dúvida que vai chegar chiclete. Talvez se seu pai falhar umas 5 vezes, ela começa a ficar em dúvida. Mas antes dela perceber que o pai dela natural é falho, ela vai confiar sempre incondicionalmente. E eu quero contar um segredo a vocês, o nosso Pai Celestial não é falho. E o que Ele promete a nós, Ele não vai deixar de cumprir. O que Ele promete a nós através da sua palavra, o que Ele promete a nós através de uma palavra no nosso coração, Ele não vai deixar de cumprir. E Ele está nos convidando a confiar nele incondicionalmente. Talvez você olhe para a sua vida, você olhe para as coisas e veja, não está acontecendo. Isso é impossível. Mas o seu pai está dizendo, confie, confie. Se você confia em mim, é possível. Nós podemos duvidar de qualquer coisa, mas dessa palavra, do nosso Pai, nós não podemos duvidar. Se um papai ensinar, olha meu filho, essa parede é verde. Não, mas a minha professora disse que é branca. Mas eu estou lhe dizendo que é verde. A criança vai abandonar o que a professora ensinou. E vai dizer, o meu pai disse que essa parede é verde. Então essa parede a partir de hoje para mim é verde. Talvez as circunstâncias estejam te dizendo que algumas coisas não vão acontecer na tua vida, que algumas coisas estão paradas na tua vida, mas o teu pai está dizendo, nada está parado. Tudo está acontecendo. Talvez você ainda não consiga ver com os seus olhos naturais, mas ele te convida a olhar espiritualmente como as crianças e dizer, o meu pai está fazendo uma obra no meu coração. O meu pai está fazendo uma obra na minha vida e ele vai completar. Amém? Vamos abrir aqui em 2 Reis. Eu estava analisando sobre crianças e de repente brotou esse versículo. 2 Reis 5, versículo 14. Tá aqui, vamos ler aqui, ó, fica mais fácil. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E foi, sua pele tornou-se como de uma... 2 palavras existem aqui. Purificado e criança. Naamã estava coberto de lepra. Quais são as condições que nós entramos aqui essa noite? A palavra de Deus diz, conforme o homem de Deus disse, ele fez alguma coisa. Sabe o que Naamã fez? Ele mergulhou 7 vezes. E a Bíblia diz que ele foi purificado. E a sua pele tornou como de uma criança. Não é fácil para a gente jogar fora tudo que a gente construiu nas nossas vidas essa noite. E não é um piscar de olhos, porque Deus trabalha com milagres, eu creio em milagres. Mas Deus gosta muito mais de trabalhar com processos.
Sabe por quê? Porque a gente valoriza, porque a gente aprende, porque a gente vê de onde a gente saiu e onde a gente está agora. E Naamã ficou confrontando, por que eu tenho que... Tem algo muito melhor lá. Talvez você diga, tem palavras muito melhores que eu já ouvi. Tem pessoas mais capacitadas que eu possa ouvir ou fazer algumas coisas para melhorar a minha vida. Mas o Espírito Santo de Deus te convida hoje a mergulhar. Mergulhar na humildade, na dependência que uma criança tem. Para que você possa dizer, Deus, eu quero ser purificado, Pai. E eu quero voltar a ser como uma criança que um dia eu fui. Eu quero voltar a ter a pureza e a simplicidade de uma criança que um dia eu fui. Mas as coisas roubaram de mim. Mas eu decido hoje mergulhar e me levantar diferente. Eu quero te dizer, meu irmão, você pode dar um passo de fé essa noite, dizendo, Senhor, eu reconheço que eu não tenho sido como uma criança. Para a gente encerrar, eu quero que a gente leia em Mateus capítulo 19, verso 14. Na versão NVI é lindo o que Jesus está ensinando aqui. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. O reino dos céus pertence aos que são semelhantes a uma criança. Semelhantes em quê? Em tudo isso que nós analisamos essa noite. Em tudo isso que o Espírito Santo trouxe às nossas vidas essa noite. Você quer entrar no reino dos céus? Quem quer? Quem crê que o reino dos céus já está sendo estabelecido aqui na terra? Mas você, para ser parte disso, você tem que se tornar como uma criança. Do contrário, nós podemos estar nos enganando aqui onde nós estamos. Talvez nós podemos estar sendo enganados também. Mas se nós decidirmos essa noite ser como crianças, nós vamos ter a certeza que nós fazemos parte de um reino sobrenatural, de um reino de justiça, de paz, de alegria, de prosperidade e, acima de tudo, de um reino eterno. Esse reino não terá fim. E é nesse reino que eu quero fazer parte. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos. Enquanto eu preparava essa ministração, eu não sou um cantor, mas eu canto. Enquanto eu preparava essa ministração, Deus começou a trazer uma canção ao meu coração. Abro mão da minha vida e de tudo que sou, para me tornar um verdadeiro adorador. Quero ser como criança, em teus braços de amor, voltando à inocência. Estou voltando a confiar em ti. Estou voltando a descansar. Estou voltando a confiar em ti. Estou voltando a descansar. Cante isso comigo. Estou voltando a descansar. Estou voltando a confiar em ti. Estou voltando a descansar. Teus braços, em teus braços de amor, em teus braços de amor. Aleluia, você pode ficar de pé. Nós vamos declarar que nós abrimos mão de tudo. Teus braços de amor. Eu abro mão de tudo. Abro mão da minha vida, de tudo que sou, me tornar um verdadeiro adorador. Quero ser como criança, nos braços de amor.
para a inocência. Abro mão da minha vida, de tudo que sou, pra me tornar um verdadeiro adorador. Quero ser como criança, nos braços de amor. Estou voltando bem suave. Estou voltando a confiar em Ti. Estou voltando a descansar. Estou voltando a confiar em Ti. Quero te convidar agora a colocar a mão no seu coração. Se você realmente tem um desejo nessa noite de dizer: Senhor, eu quero voltar a confiar em Ti, Pai. Quero voltar a descansar em Ti, Senhor. Se eu nunca aprendi a fazer isso, Pai, eu quero aprender nessa noite, Senhor. Eu quero Te entregar nessa noite, Pai, as minhas angústias, as minhas aflições, as minhas dores, os meus sonhos, as coisas do passado que ainda estão pesando nos meus ombros. Eu quero Te dizer essa noite, Pai, eu entrego em Teu altar, Senhor. Eu entrego aos Teus pés, Senhor, nessa noite, Pai. E eu decido voltar a confiar em Ti, Pai. Eu decido voltar a descansar. Eu quero ir a um lugar de descanso, como a Tua palavra diz, que é um lugar de águas tranquilas. É um lugar de águas tranquilas. É esse lugar que Deus tem para a tua vida. É esse lugar que Deus quer que você habite, um lugar de tranquilidade, de paz, de refrigério, de alegria. E Ele te convida: volta, meu filho, a descansar em mim essa noite. Volta, se entrega. Volta a ser como criança. Clama de novo pela tua pureza, pela tua fé pura. Abra os teus lábios nessa noite e comece a dizer ao Senhor qual é o desejo do teu coração. Abra mesmo os seus lábios. Não é momento de preguiça. Não é momento de você ficar pensando no que vai acontecer. Não, é momento de você se quebrantar diante do Senhor. É momento de você se derramar. É momento de você reconhecer: poxa, Pai, talvez eu esteja caminhando para longe do Teu reino, Senhor. Porque o orgulho, porque impureza, porque soberba, porque mágoas, porque rancor, falta de fé, falta de alegria, talvez isso tenha habitado no meu coração. Mas hoje eu decido arrancar isso de dentro de mim. E eu decido voltar a ser como criança, Pai. Eu decido voltar a ser como criança. Faz essa oração agora. Abre os teus lábios mesmo. Abre os teus lábios nessa noite. Abre os teus lábios. Derrama o teu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui para te tocar, para te fortalecer, para te ajudar. Mas Ele não faz nada obrigado. Ele não faz nada obrigado. Ele te convida: abre só os teus lábios. Abre só o teu coração. E deixa que a obra sou eu quem faço. Dá só o primeiro passo, meu filho. Porque eu vou pegar nas tuas mãos e te conduzir por um lugar de tranquilidade, por um caminho de paz e de vitória. Eu vou te conduzir. Apenas se entrega a mim nessa noite. Contempla os braços do teu Pai. Deixa Ele curar as tuas feridas agora, as tuas dores, as tuas angústias, as tuas preocupações. Ele está dizendo: filho, eu levo a sério o que você cantou agora. Eu levo a sério o que você disse. Enquanto você deita no meu colo, eu estou tirando todo o peso do teu ombro. Eu estou enxugando toda lágrima que você tem derramado. Eu estou tomando para mim agora toda decisão que você tinha que tomar. Eu estou tomando para mim agora tudo que tem inquietado o teu coração. Eu estou arrancando de você agora todo medo, toda angústia, todo sentimento de incapacidade, toda prisão. Eu quebro agora, meu filho, enquanto você descansa nos meus braços. E eu te faço um convite, meu filho. Você vai sair dessas portas, mas não sai do meu colo. Você vai se dirigir para a sua casa,
mas não sai do meu colo, não sai do meu afago, não sai do meu abraço, porque nele você está seguro, porque nele existe descanso para você, porque nele existe paz, porque nele existe alegria, e nele existe a minha graça, para que você faça tudo aquilo que você não é capaz de fazer sozinho. Eu quero repetir isso, filho, escuta. Nos meus braços existe graça para você fazer tudo aquilo que você não consegue fazer sozinho. Então desfruta da minha presença, desfruta do meu abraço e passa a viver agora no meu abraço e no meu colo, porque esse é o seu lugar. 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 Oh, nós abrimos mão de tudo, Pai. Nós abrimos mão de tudo, Pai. Nós abrimos mão de tudo, Pai. Oh, nós abrimos mão de tudo. Oh, abrimos mão da minha vida, de tudo que sou. Cante isso bem suavemente. Pra me tornar um verdadeiro adorador. Quero ser como criança, dos braços de amor, voltando a inocência.